Olá, eu sou Matheus Alonso e esse é o Como Você Faz, o podcast que revela os bastidores de quem faz acontecer no mundo dos riscos, dos dados, da inovação e da liderança. E para começar, um agradecimento especial ao apoio da Skillflow Educação Corporativa. A Skillflow acredita que formar líderes é muito além de ensinar, é provocar, transformar, despertar. Eles criam experiências e aprendizagens sobre medidas com conteúdo estratégico, ferramentas práticas e, claro, espaço para o sentir. Se você lidera uma equipe com uma empresa ou um movimento e quer desenvolver gente com mais potência e presença, acesse www.skillflow.com.br e conheça o jeito de aprender que faz sentido e, aqui com conhecimento de causa gera muito resultado. E hoje, aqui para o nosso papo, eu trago alguém que vive exatamente esse lugar de transformar risco em estratégia, estratégia em resultado e ainda abrir espaço para sentir, aprender e evoluir. E aqui tem gente que corre risco e tem gente que corre com o risco. O convidado de hoje é desses que vive no olho do furacão, das decisões estratégicas, além de não só vive, lidera o jogo. E ainda encontra tempo para estudar neurociência e entender como o cérebro ajuda ou atrapalha no mundo dos negócios. Falar em neurociência, aguarde que, cara, é uma delícia falar sobre isso. E John Sato é CRO da Delta Energia, com seu currículo que já passou por empresas como Itaú, Citi, Sky, Serasa, Sicredi, sempre lidando com risco e inovação. E aquele tipo de decisão que faz muita gente perder o sono. Hoje nós vamos falar de energia, sim, a energia do setor elétrico, mas também a energia que move ideias, decisões ousadas, mudanças reais e também a que move as decisões por trás das grandes decisões. E claro, vamos falar de erros, acertos, viradas de chave e como a neurociência pode ser uma aliada surpreendente na vida de quem lidera. John, muito bem-vindo ao Como Você Faz. Bora descobrir aí como você faz para fazer o risco virar estratégia e a estratégia resultado. Agradeço o convite, né? É um prazer estar por aqui, né? Conversando com um amigo, né? A respeito de assuntos que acho que interessam a todos aqui. É isso aí. E agora, a gente está falando de energia. Energia é um ramo, um lado que está muito distante do dia a dia de todo mundo, apesar de a gente usar isso todo dia. O que aconteceu de você fazer essa virada de chave para a área de risco? De risco na parte de energia. Vamos lá. Acho que são alguns motivadores, né? Não é só um, mas tem um perfil muito curioso de querer aprender e aplicar conceitos de gerenciamento de riscos, não só no setor bancário, onde eu comecei, no setor de telecom e agora no setor de energia. Mas também pesquisas a respeito do assunto, amigos que de mercado que acabaram ingressando no mercado de energia e acabaram trazendo para mim algumas oportunidades que tem dentro desse setor, né? É um setor que poucas pessoas enxergam porque está todo dia, né? Você liga a tomada aqui, funciona, né? Então, assim, a gente acaba passando por nós como algo despercebido. Mas existem muitas oportunidades. Eu diria que é um dos setores que caminha ainda distante de outros já mais avançados em relação à digitalização, né? Como a gente estava falando antes. E acho que tem muita oportunidade, né? A falar, por exemplo, de portabilidade de energia que já vem acontecendo em grandes empresas, grandes consumidores. E ao longo do tempo a ideia dentro desse mercado, né, de portabilidade, como aconteceu em telecom, por exemplo, que ocorra também no setor elétrico, né? Então, os consumidores, que são milhões, dezenas de milhões no país, poderem acessar uma energia renovável, uma energia, né, bacana, com um custo mais acessível, por exemplo. Sim. Eu lembro dessa parte da portabilidade, a gente poder escolher, né, para quem que a gente quer pagar a energia. Eu lembro, esse já é um projeto bem antigo e, se não me falha a memória, o primeiro ano que isso deve acontecer em 2026, mas já atrasou, né? Tem mais ou menos uma data para isso acontecer, não? Para níveis de consumidores e praticamente pessoas jurídicas, empresas, já vem acontecendo desde a década de 90, né? Desde que o setor em si
começou a passar por algumas estruturações, privatizações, etc., como aconteceu em telecom também naquela época, né? E era uma preparação para criar uma estrutura Brasil, né, em termos de setor elétrico, preparado para o crescimento, né, econômico, né, industrial e todos os aspectos social também a respeito de energia. E aí, dentro desse contexto, assim, essa parte relacionada a poder escolher energia, gradativamente, ao longo dos anos, o governo foi concedendo a elegibilidade de empresas ou níveis de consumidores, né, os mais altos, né, olhando uma pirâmide, os mais altos passaram a acessar ao longo do tempo. Mais recentemente, aí eu falo, no ano passado, em janeiro, empresas que a gente chama de média tensão. No final é alta tensão, mas são a parte mais baixa dos grandes, né, consumidores. Nós, que somos consumidores, que aí a gente olha a conta de energia, acho que a gente nunca reparou, né? Eu comecei a reparar porque eu comecei a trabalhar no setor, que a gente chama de consumidores residenciais, né, comerciais, que são os B1, B2, B3, se não me engano, né? Tem uma tabelinha. Essa de baixa tensão, que são as dezenas de milhões de consumidores no país todo, alguns colocam uma data de 2026, alguns 2028, alguns 2030. Existe aí uma discussão ampla, porque também essa abertura de mercado para todos, pensando dentro de um insumo super necessário no país, que é a energia, em qualquer lugar do planeta, inclusive, é até um tema de segurança nacional, né? Se você não tem energia, nada funciona, né? Sim. Não é só pensar em desenvolver, é manter, né, as coisas que estão funcionando. Então, é um setor que também, de uma ótica regulatória, ela é bastante rígida, necessária por essa questão de segurança. Então, os movimentos eles são bastante mais lentos que os setores que a gente viu algumas transformações mais rápidas, né? Telecom, por exemplo, como você falou, foi bem rápido. Exato. E nessa oportunidade, agora que você está olhando de dentro do mercado da empresa de energia, né? Mas se você hoje, pegando todo esse conhecimento que você tem hoje, e olhasse, não, agora eu estou numa empresa de varejo, numa indústria e tal, onde que está a oportunidade em ligar esses dois? Tem oportunidades, eu acredito, pelo menos aí numa ótica, ou alguma das óticas, né? Uma delas é você poder, por exemplo, buscar uma autoprodução, né, que a gente chama, e você poder produzir uma energia própria. Vou dar um exemplo, painéis solares, uma usina que você tenha como investir e poder suprir as necessidades da tua indústria, né, do teu comércio. Isso já ajuda bastante em termos não só de custo, porque isso depois retorna de alguma forma financeiramente, né, de uma maneira econômica dentro da sua conta de luz, mas também cria um processo de como se mantesse uma continuidade da sua energia, né? Então, dependendo da forma que é constituída, você imagina, dá um apagão, mas ali está funcionando a autoprodução. Então, sua indústria, por exemplo, sua produção continua, né, a funcionar. Tá? E ainda eu imagino, você não vai fazer só o suficiente para a sua indústria, porque um dia a sua indústria vai crescer. Sim. Mas você vai fazer para vender também, né? Também. O excedente, de uma forma mais bem simplificada, daquilo que você não consome, isso funciona também, inclusive, para casa, tá? Para quem tem casa, sei lá, no interior, né, investimento em painéis solares, o excedente coloca-se na rede da distribuidora, né, da concessionária, e aí é criado um crédito que você pode usar por os próximos 60 meses, tá? Então, e o legal é que, assim, de quem é a titularidade? É daquele CNPJ? Então, outras unidades, em algum outro lugar do estado, por exemplo, da unidade federativa, ele pode usar aquele mesmo crédito para ele mesmo, tá? Então, assim, é bastante interessante esse movimento. É um movimento que deve estar aqui, se não me falha a memória, uns 10 anos para cá, que começou um movimento mais forte. Porque também teve alguns benefícios fiscais, né, de projetos que foram desinvestidos. Os preços também de insumos para se construir, por exemplo, a parte de painéis solares, né, usina, barateou bastante ao longo do tempo, né, e, inclusive, o setor financeiro começou também a ajudar o processo de financiamento desse tipo de investimento, né. Dá um exemplo super simples, é óbvio, não cobre todos, mas dependendo do nível de investimento versus o tempo que você espera ter de retorno, você tem um retorno disso em 6 anos, por exemplo. Sim. Mas a vida útil
dependendo da estrutura que você monta, tem mais de 20 anos. Então, no mínimo, vai 15, 16 ou 14 anos, você tem ali já pago, né? Entendeu? Assim, você pagou nos primeiros 6 anos, que é o exemplo que eu dei, o restante você tem um usufruto disso e você faz dinheiro com isso. Sim. Você entendeu? Então, é um negócio bastante interessante, que no passado era muito mais longo o payback disso, né? Ah, não, imagina. E aí, bom, vou pegar, né, nessa parte, aí trazendo um pouco para a inovação, né? Onde as empresas, no ramo de energia, elas têm... Para inovar, a gente erra, isso é fato. Né? Se não tentar fazer diferente, você não vai acertar logo de primeira. Aonde que as empresas estão hoje nessa questão de inovação? De que elas já erraram bastante e estão se acertando e chegando hoje? Eu acho que, bom, inovação para mim, eu tenho uma tradução que, pelo menos minha, né, própria, talvez aplique para outras pessoas. Inovação é tudo aquilo que você faz de diferente, né? A gente acaba pensando naqueles 5%, sei lá, 2% de inovação disruptivas, né? Uhum. Aí tem, vai lá, 98% que são coisas novas que a empresa não faz. E poderia fazer, seja porque o concorrente faz, seja porque, né, não é só porque o concorrente faz, mas a gente poderia fazer sem nada, né, olhando para dentro mesmo em relação à eficiência, né? Mas fazendo gancho em relação à parte de energia, tem essa parte de investimentos, eu acho que melhora muito essa questão econômica, além de ter também a capacidade, uma vez você investindo nisso ao longo do tempo, indo na linha do tão falado já há muito tempo no mercado ESG, você pode ter acesso a linhas de financiamento, linhas de crédito mais acessíveis, inclusive, né? Porque tem uma finalidade em cima de uma corporação, uma empresa que trata o ESG, né? Ou está buscando, né? E ainda no ESG tem muita empresa que ainda acha que é um custo. Sim. Né? Por que o pessoal ainda vê como um custo o ESG? Porque os ganhos não são imediatos, né? Então, o exemplo que eu dei lá de 6 anos, a gente tem muito esse negócio do imediatismo, né? Então, assim, muitas vezes nas empresas, inclusive que eu passei, e imagino que não deva ser diferente em outras, uma projeção de assim, puxa, o que eu ganho nesse ano? Então, assim, não necessariamente ganha no mesmo ano, mas talvez num ciclo de, sei lá, X anos, 3 anos, 4 anos, há um ganho que ali é uma recompensa a longo prazo que acaba acontecendo, né? Sim. Então, assim, talvez essa seja uma resistência que é o que eu mais observo, né? Porque você desembolsa, óbvio, de cara, né? Sim. Ou um financiamento a longo prazo que você consegue depois casar ao longo do tempo, né? O retorno disso enquanto você ainda está pagando, né? Então, tem uma questão muito do lado financeiro. Mas é óbvio que você pergunta para jovens, etc., mas principalmente geração bem mais jovem que a gente, né? Sei lá, metade da nossa idade, quando eles chegarem na nossa, ou até no mercado de trabalho, eu acredito que eles vão puxar muito isso, por uma questão do tipo, por que a gente nunca fez isso antes, né? Sim. Porque é algo, especialmente dessas fontes renováveis, algo que a gente se preocupa, né? Mas não necessariamente existe a velocidade de mudança que a gente está tendo ali de efeitos sobre as mudanças climáticas, né? Então, assim, puxa, em 2050 vão ser 1, 2, 3 graus de aumento de temperatura, parece pouco, mas assim, vão ter cidades ali que lá na frente, se não mudar, que vão desaparecer no litoral. Sim. Então, assim, esperar acontecer, será que investir nisso, né, em fontes renováveis, né, que boa parte dos programas que hoje existem mais acessíveis, poderíamos fazer isso para tentar impedir esse cenário desastroso, né? Não para a gente, mas para as futuras gerações, principalmente. Tem o ganho financeiro, mas ele é mais difícil enxergar, né? Que eu acho esse é o primeiro grande impacto que tem, né? E depois vem esse grande impacto que é o nosso futuro, né? Sim. E eu ponho mais uma coisa, assim, as pessoas hoje, né? Os clientes hoje ainda não olham para isso. Poxa, não, eu gosto daquela empresa porque ela trabalha muito esse ponto de ESG e tal, né? Não tem visto. Porque se o consumidor puxasse, sim, né? Porque a energia, por mais que seja necessário, e sendo pirâmide Maslow, né? Olhando nesse conceito de necessidade básica, ele tem um custo de acesso
relativamente mais barato que outros tipos de insumos necessários numa cadeia de produção. Aqui eu não vou citar empresas, por exemplo, de, sei lá, produção de alumínio, que a energia é, sei lá, percentual gigantesco, né? Transforma a bauxita em alumínio. Mas, na grande maioria, né, dos consumidores, até para a pessoa física aqui, você, de olho fechado, bota em débito automático, né, e fala assim, deixa que vai pagar, porque é um valor muito mais baixo que o cartão de crédito, por exemplo. Sim. Então, sendo assim, nessa linha de raciocínio, as pessoas não se preocupam tanto com isso, tá? O ponto é, que nem assim, que você falou das inovações, né? E eu acho que o Brasil, nesse sentido, está muito à frente que muitos outros lugares, né? Olhando matriz energética, a origem de se gerar energia elétrica, né? O Brasil beira quase 80%, quase 85% de toda a energia consumida é de fonte renovável. No mundo é praticamente o oposto. Sim. Então, assim, é muito pouco. Tem países grandes, inclusive, né, de grande potência, que 80% da energia não é que é fonte fóssil, por exemplo. É fonte de carvão. Assim, é um negócio super bruto. Não é carvão de mineração, assim. Não é como que é, de floresta. Você planta de novo. Isso, árvore de reflorestamento, que o pessoal fala, né? Assim, não é aquele carvão que a gente usa no churrasco. Não, é outro tipo de carvão. Então, assim, é um negócio mais bruto, mas não é a nossa realidade. Então, para esse efeito de inovação, eu fico pensando não como empresa, mas também como posicionamento do país, assim, o Brasil realmente é muito bem sobre esse quesito inovador, né, de não só hidrelétrica, mas vem crescendo muito a fonte via solar e eólica também. Né? Esse exemplo de carvão que eu falei, né, no Brasil talvez seja 1,5%, muito isolado em determinada unidade federativa aqui no país. Assim, o resto é praticamente renovável. Então, na inovação, para mim, o Brasil podia ser o que vai puxar essa frente de inovação no planeta. Ainda nessa parte de inovação, vou pegar o que a gente estava conversando agora há pouco, como é que as empresas de energia inovaram para combater a fraude do gato? Porque o Brasil faz gato, que é uma maravilha, né? Sim, o Brasil não é para amadores, é para profissionais mesmo, né? Em relação a esse, conduta, né? Podemos falar, não só de fraude, mas conduta em modo geral. Assim, dentro do aspecto de gato e energia, ao longo dos últimos anos, pensando aí, sei lá, 10 anos, 15 anos para cá, muitas coisas evoluíram. Uma das medidas foi medir essa questão de nível de consumo de todas as, a gente chama de unidades consumidoras, né, que no final é cada uma dos reloginhos, né, onde chega a energia da distribuidora, da concessionária que a gente conhece. Mas quando remete a energia para aquela região, quando faz a conta, fala assim, aqui está falando 100 e aqui está falando 90, está faltando 10. Então esse tipo de medição passou a ser uma prática ao longo dos anos para evitar esse tipo de situação, né, de gato, né? De um suposto consumidor conectar direto no poste, fazendo um bypass no reloginho. Eu lembro que quando era mais novo, o pessoal falava, nossa, bota aqui uma garrafa d'água do lado do reloginho, que o reloginho começa a funcionar errado. Mas isso aí é tudo falácia, tá? Mas assim, tem outros esquemas mais seguros, inclusive, seguro no sentido de, não é que eu estou incentivando, tá? Mas assim, a pessoa não toma choque, né? Ou não passa por algum acidente, mas que são danosos e, de novo, são mais profissionais, né? Sim. A forma de se fazer um gato. E o que eu acho legal dessa forma como eles mediram é uma inovação. Sim. Né? Então eu vou colocar aqui em cima. Sim. Quando chega a energia e depois eu vejo aqui, é uma inovação simples, faz agora o que você precisa é de um bom robozinho ali para ele ficar medindo de tempos em tempos para ver se a média está mudando muito. Sim. Né? Para colocar, cara, eu achei muito legal. E a gente está falando de 10 anos atrás. Nem é tanto tempo assim. Não é tanto tempo. Nem é tanto tempo assim. Na área de energia, qual é o case que você fala, puta, esse aqui me surpreendeu? Case, assim, eu acho que assim, são essas inovações, né, que a gente comenta, né, para mim,
me marcou essa questão de, mais do que na pessoa física, também na pessoa jurídica, eu tinha esse desconhecimento, né? Essa é a parte da minha curiosidade de querer aprender e também, como diz, agregar na minha pessoa, né, conhecimentos a respeito do setor, sobre o tema, etc., sobre essa parte de matriz energética no país. Então, para mim é inovador. Eu não sabia o quanto o Brasil era na frente e está na frente, né, a respeito disso. Mas, assim, tem outras acontecendo que depende muito de avanço tecnológico, de barateamento de insumos, por exemplo, a criação a utilização maior de baterias. Né? Porque o que acontece, né? Eu acabei não contando, mas na medida que o país vinha crescendo e vem crescendo sobre a geração via, especialmente a solar, a solar, né? A gente fala, nossa, tem uma... O pessoal fala assim, aquela usina tem tanto de potência instalada, etc., de geração. Mas no fato, quando gera de fato, a eficiência cai. Por quê? Porque, óbvio, energia solar só é durante o dia, né? Sim. Então, na hora do pico, que é onde a energia é mais cara, depois das 6 da tarde até as 9, 10 horas da noite, não tem sol, né? Então, assim, como é que faz? Né? Que é o horário de ponta que a gente chama no mercado. Como é que faz? Então, utilizar talvez alternativas com baterias, mas as baterias ainda são caras, né? Seria uma forma de armazenar durante um horário, que é durante o dia, em que a geração é abundante, o nível de consumo é mais baixo do que de noite, que está todo mundo na casa, a indústria funciona também, etc. É uma alternativa interessante de equilibrar isso, né? Sim. Mas e também porque que comentei, né? Na medida que foi crescendo a construção de usinas no país todo, né? Porque um boom ainda está crescendo, né? Passos Largos, gera muita energia, mas é um horário que ninguém precisa, ou nesse nível, né? De geração de energia. Então fica naquele dilema, o que eu faço, né? E maneira bastante, e aí eu peço para os engenheiros na parte elétrica que não me critiquem, mas assim, tentar traduzir aqui, né? Se gerar muita energia, você pode também danificar a rede. Perfeito. Né? Então, puxa, o que você faz? Deixa eu fazer um corte. Então, assim, é como se fosse um disjuntor. Para de injetar na distribuidora, né, na concessionária. Então, a bateria seria uma alternativa de alimentar essas baterias, para não desperdiçar essa energia gerada, né? Sim. E usar durante a noite, menos, em uma ótica de autoprodução, menos, através da bateria, utilizar e menos utilizar da rede via distribuidora diretamente, que geralmente vem de hidrelétrica, né? Sim. Que funciona durante a noite. Você falou das baterias. A bateria, com esse advento de cada vez mais carro elétrico, né, estão investindo cada vez mais nisso, né? Deve dar um salto gigante nas baterias exatamente para isso aí, né? Perfeito. Isso é muito legal. Isso eu acho muito bom, porque, assim, de fato, acaba universalizando o uso de energia, não só no país, como em qualquer lugar do planeta, né? Sim. Então, assim, você saca uma bateria que pode aí te fornecer aquilo que você necessita nos equipamentos, etc, né? Sim, sim. Já teve caso real seu que você teve que tomar uma decisão com poucas informações, ou melhor dizendo, de alto risco. Isso é inerente para qualquer um. Independente do resultado, qual foi a grande... se dá para você falar qual foi o case, o resultado e, principalmente, qual foi a aprendizagem? Acho que a grande parte dos riscos, né, pelo menos do que eu vivenciei, né, ou deram errado, né, e aí ao longo do tempo eu aprendi a errar pequeno, né, para errar mais vezes e aprender com aquilo, né. Perfeito. Acho que até na Amazon eles usam acho que se não me engano é a Amazon, uma das Big Techs, que tem uma metodologia assim, se você pode errar rápido, erra pequeno. Se for uma coisa que se você errar, você coloca tudo em risco, tenta ser cuidadoso, particiona, né, quebra esse problema em menores, né, frações e testa isso, né. Então, acho que a inovação vem daí, né. Inovação geralmente não é um virada de chave tão forte assim, né, um Big Bang, né. Mas assim, olhando para minha experiência, cara, eu não sei, eu não me recordo alguma situação bastante drástica.
Eu tento sempre ter pelo menos um pouco mais de, sei lá, informação, não chega a talvez um patamar de 100%, com certeza, mas 70% das informações necessárias e está indo naquela direção, vamos fazer, né? Então, mas não tiver assim grandes, né? Não precisa ser aquele erro gigantesco, né? Mas aqueles erros, porque sempre acontece a gente ter aquele erro que é pequeno, fala, puta, pensei que era isso, ou eu já estava, ou às vezes eu tenho que tomar uma decisão, não tem todas as informações suficientes. Sim. Tinha um episódio, né? Eu já fui da área de tecnologia em uma das empresas, que assim, foi muito engraçado. E a gente, talvez e provavelmente muito por imaturidade, eu acessava, né, o sistema em produção e eu lembro que eu deletei uma tabela ali de limites, né, de quase 7 milhões, acho que 8 milhões de clientes, né, e foi num sábado de manhã e para mim, assim, eu acabava, e isso é um dos casos, né, eu sempre estava rodeado de pessoas que sempre me ajudaram bastante, né, aí tinha um japonês do meu lado ali e falou assim, puxa, como é que eu vou? E ele olhou para mim, né, aquela cara, né, fiz bobagem, né? Deletei essa tabela, né? Ele para mim assim, o que você fez? Eu deletei. Eu estava na programação, né? Você fez backup? Puta, eu não fiz. Lógico. Aí era óbvio, né? A lei de Murphy acontece, às vezes a gente causa a lei de Murphy, né? E foi o caso. E aí ele olhou e falou assim, acho que já sei, essa tabela é essa, em produção Ligou pro cara de sustentação, tem aquela rotina que rodou, sei lá, 30 minutos, 40 minutos antes de eu ter feito isso. E olha que era uma rotina que rodava uma vez ao dia. Olha a sorte que eu tive também, né? Pensando. No sábado de manhã. E aí ele ligou, o cara de produção falou, não, então tem essa tabela aqui, esse backup foi feito, então tá, então sobe. E foi. Nunca foi uma situação, apesar de quase 7 milhões de clientes, não foi um problema que teve seus desdobramentos, né? Mas eu aprendi muito, né? Dali para frente eu nunca mais deixei de fazer backup. Então assim, você aprende, né? Não, e assim, não incentivando a galera. Mas você não foi o único a fazer isso. Mas esse negócio de assim, tomar risco, porque era um negócio que era uma oportunidade, inclusive era de um projeto que, puxa, vamos melhorar o nível de limites dos clientes, etc. Então, tinha um risco grande em jogo. Sim. E ao invés de ter feito um testezinho, eu fui lá e fiz em todo mundo, entendeu? Então, mas era uma época que não tinha muito essa metodologia que hoje é muito empregada de... não, você testou, homologou, fez isso. Todo um processo mais de compliance em tecnologia, né? Então, mas eu fico feliz que, de novo, nessas situações que aconteceram, eu sempre tinha alguém, ou alguns colegas que me ajudaram muito. Né? E, de fato, a gente não faz nada sozinho. Sim. Né? A gente aprende... seja nas situações difíceis, seja nas situações de vitória, né? Puxa, conseguimos fazer aquele projeto, né? Não parte só de uma pessoa, né? Eu sei que isso acaba alimentando muito o ego, né? A vaidade das pessoas, mas, assim, no final, né? Talvez hoje eu sou mais velho e a gente começa a reconhecer mais, né? Mas, assim, ao longo do tempo, você começa a pensar, por que tem que ser eu, né? Por que... Pera, não é um time ou não é um time, né? Mas a gente tem uma certa dificuldade, a nossa geração X, né? Você é X também, né? Sou. Então, a X é um pouco mais difícil porque nós fomos forjados ao longo do tempo de ser o melhor, né? De estar lá e primeiro lugar naquilo, né? Brigar, né? Com faca nos dentes para fazer as coisas acontecerem. E essa questão de trabalhar de uma maneira colaborativa é algo que passou a ser mais em voga há pouco tempo atrás, né? Ou fomentado. E mudança cultural, indústria, empresas, em outros setores, isso sempre leva mais tempo, né? Não, com certeza. Não, e a gente ainda passou por uma fase até que boa, porque eu fico imaginando os baby boomers que contava história que... Cara, que ridículo, mas o cara sabia programar como fazer aparecer um relógio na tela do computador. E aquilo era dele, ele não passava para ninguém. Você quer fazer igual, se vira, amigão. Né? Então, cara, graças a Deus teve essa evolução, né? Tá chegando como hoje. Com certeza. Estratégia. Gente que lida muito com estratégia, né? A gente coloca isso no papel para seguir, ter um norte e ela vai conforme
o dia a dia, né, semana a semana, a gente vai corrigindo né, essa nossa estratégia para a gente chegar no resultado. Teve alguma que você olhou, puta, essa aqui eu tinha certeza que era por aqui e depois, no final das contas, teve que mexer? Tem, assim como situações opostas, né? Tipo assim, poxa, cara, ninguém olhou essa oportunidade, mas será que só eu que estou enxergando isso, né? Mas tem isso, tem muito do lado do nosso viés, né? Muitas vezes, inclusive um dos cursos que eu fiz de uma empresa, para mim é de educação fantástica também, trouxe lá o fundador lá do Waze, né? Eu falei assim, até tem um livro, né? Do Yuri Lavigne, acho que é o nome, Yuri, eu esqueci, é o nome do fundador. E ele tem lá no curso, eu vi, e aí eu falei, nossa senhora, é bem o que a gente passa, né? A gente se apaixona pela solução. A gente fala, não, aquela solução é a que vai dar certo. Né, e acaba limitando para aquelas poucas alternativas, né? Ao passo que a gente esquece o problema, né? Então, assim, aí o lema que ele sempre traz assim, esteja apaixonado pelo problema, não pela solução. Porque quando você começa a fazer assim, pera, eu não preciso de uma nave espacial para fazer isso, né? Ou transportar uma pessoa de uma cidade para outra. Pode ser até, inclusive, de bicicleta. Então, assim, qual é o problema que quer resolver? Sim. Então, trouxe isso porque, de fato, ao longo do tempo, eu fui aprendendo isso, né? Porque a gente fala assim, de novo, a gente foi forjado para ganhar, né? Para ser primeiro, etc. Não, e aquela briga, né? Eu tenho razão, você não tem razão, etc. E no final você fala assim, pera, a tua solução também resolve o problema, né? Mas enfim, tem os dois lados, né? Tem situações que você fala, nossa, mas parece tão óbvio esse negócio aqui. E você já fez essa prática, inclusive, em algumas não necessariamente funciona, né? Dá um exemplo, eu estava num setor e fui para o outro. Aí era para tentar identificar onde é que a gente perdia mais dinheiro em termos de qualidade, né, de vendas, por exemplo, né, que é um exemplo que eu vivenciei. E o que eu tinha aplicado no setor, aí eu falei assim, vamos fazer isso no setor que eu estou agora. E de fato funcionou. Assim, um negócio que assim, ninguém dava nada, assim, quando foi ver, assim, nossa, assim, o nível de resultado que virou um Pareto. Na hora que colocou ali, falou assim, esses aqui são os piores canais, esses são os melhores canais, né, pontos de venda, por exemplo. Bom, não preciso colocar remédio em todo mundo, né? Sim. Ou ações corretivas, só naquele grupinho ali. E naquele grupinho era pior que 20/80, que Pareto. Então, assim, era um negócio que era 10%, representava 90% do problema. Então, é muito mais localizado, né? Mas esse era um exemplo que eu trago, porque na época que a gente discutia medidas, o pessoal falou, não, isso aí será? Eu falei, mas que estranho, né? Vamos tentar. Aí eu lembro que eu chamei um grupo de colegas e falei, faz um levantamento. Fez esse levantamento, apareceu 10/90, nem 20/80. Então pronto, não precisa fazer em todo mundo, né? Algumas medidas. Pronto. Então, mas de novo, voltando, é porque tem muito essa questão, e eu penso, né, ao longo do tempo, eu poderia saber disso quando era muito mais jovem, a gente está mais preocupado com o problema do que com a solução. Porque a solução você pode ter 50 milhões, algumas mais caras, e outras muito mais simples, que já resolve o problema. Não, perfeito. A gente já trouxe aqui, em umas outras oportunidades, exatamente isso que você está falando. E como é comum, independente do setor, faz o simples. Olha, depois você vê o quanto você precisa deixar complexo aquilo ali para resolver, né? Mas vai no simples, você já resolve. E a gente, meu mundo, né, principalmente, é muito falar de números, e no seu, óbvio que também a gente sempre está colocando números, sempre números e tal. Aonde que a neurociência entrou? E por quê? Neurociência entrou, acho que ao longo da minha, não só na trajetória pessoal, mas principalmente profissional, né? Mas já faz pelo menos uns 10, 15 anos, né? É muito por conta de algumas situações que você fala, por que não aconteceu isso, né? Ou por que isso aqui que parece óbvio, mas não é óbvio, né? E a neurociência, ele traz de maneira bastante ampla, que a gente ouve muito falar são os vieses, né? Então, assim, em termos de dados, por exemplo, que você comentou, né? A gente pode ter o viés da confirmação. Então, se você falar, eu quero provar que aquilo é aquilo, né? Eu sei que se diz que, não, se você torturar os números falam a verdade. Mas depende, ele pode falar a verdade para você diferente da outra verdade, porque se você quer buscar aquilo,
né? Você escrutina os números, o número vai falar aquilo que você quer também, né? Sim. Então tem esse viés de confirmação, né? Que é aquele negócio, eu tenho certeza que é aquilo e vamos que vamos, né? Assim, não incomum, né? Então muito comum dentro das organizações e empresas nessa parte profissional, a gente se depara em cultura organizacional, que são as pessoas, no final das contas. Sim. E a neurociência traz muito esse contexto, né? Eu lembro que eu fiz um curso fora do país, e aí era um curso voltado para liderança, né? Para se tornar, né, pelo menos apto em termos de conhecimentos técnicos, né? E o professor dessa renomada universidade falou assim, você gostaria de liderar para mim e para os outros colegas, né? Você se conhece? Aquilo né, isso foi 2012, eu acho, 2013. E foi mais ou menos quando eu comecei a me interessar mais ainda sobre o tema. Porque mexe com isso. E aí ele concedeu um livro, outros que eu fui atrás, e eu fui lendo e fui aprendendo. No final, assim, é tentar trabalhar essa questão dos números, mas não no número, por exemplo, no viés de confirmação, que eu tenho certeza que é aquilo. Uhum. Né? É uma coisa que eu também sempre tento tomar cuidado, né? Através de uma frase que eu sempre falo, que é o vigiai, né? Porque a gente entra no automático no seguinte sentido: isso funcionou para isso, vai funcionar para aquilo. Não necessariamente, você precisa fazer adaptações. Sim. Né? Na parte quantitativa, idem. Né? Então, acho que uma questão que é bastante inerente a essa exploração de dados é entendendo não só os números, né? Entender também o negócio e especialmente os consumidores, os clientes, né? Sim. Eu lembro que tem um colega que me trouxe isso, né? Um amigo de longa data, estatístico inclusive, para mim um dos melhores, assim, a maior referência na época, principalmente no meu início de carreira, conheço mais de 25, 27 anos atrás, em que ele falava assim, os melhores modelos são aqueles modelos em que você começa a ver não só o aspecto do dado em si, mas entender o negócio daquela corporação, daquela organização e entender o comportamento humano. E aí, por isso também que eu me interessei nessa parte da neurociência, que você começa a entender o comportamento humano. Sim. Os gatilhos que a gente usa muito em marketing digital, tem muito na neurociência, ele explica, né, como é que funciona. No final das contas, ela acaba até sendo estratégica. Perfeito. Dia a dia. Perfeito. Exatamente. E você usa no dia a dia, tá? Assim, não de maneira fria, robótica, né? Mas assim, você começa a entender o comportamento, né, do parceiro, da parceira, dos filhos, dos pais, dos irmãos, né, pessoas ao redor. E sem julgamento, tá, gente? Mas você começa a entender. Isso para mim, que posso considerar uma pessoa que eu sou apaixonado por culturas organizacionais, cada um tem o seu, né? Empresa internacional, empresa nacional, empresa familiar, empresa, né, de dono. Você começa a entender e você vê que isso reverbera dentro da organização. Né? E a neurociência ajuda você a enxergar isso, porque você exercita o quê? Empatia, você começa a exercitar, né, algo que não é simplesmente o automático, é assim, assim, assado, né, e isso te ajuda a ter um pouco mais de paciência, inclusive, e aí nesse quesito tempo, né, você começa a esperar o tempo e alguns fatores acontecerem, essa transformação acontecer. Né? Teve algum insight que ela te ajudou? Sim. Posso dizer um case de uma das empresas que eu trabalhei, e foi muito interessante, né? Eu nem contei isso, né? Mas talvez eu tenha contado em algum momento nos nossos papos aí das antigas, né? Mas assim, a gente tem dentro de um contexto de relacionamento, né, de socialização, etc., repulsa vou generalizar aqui, tá, gente, assim, ou simplificar a explicação sobre o tema. Pessoas que são parecidas com a gente ou do mesmo ciclo, né, tem um filme muito engraçado de comédia, que fala, você está dentro do meu ciclo aqui, círculo. Né? Se você está fora do círculo, então você não é do mesmo grupo. E por que eu trouxe isso? Dentro de uma das empresas que eu trabalhei, a gente está querendo fazer uma transformação cultural, né, do crédito. E quando eu olhei, eu falei assim, é verdade, eu sou corpo estranho, né? Eu era um cara que veio de fora, etc. E assim, quem é esse cara que veio falar? E eu não tinha me tocado sobre isso. Era bem assim,
né, se eu soubesse, certamente esse gatilho sairia muito mais rápido. Demorei, sei lá, 1 ano, 2 anos, quase para eu ter esse gatilho. Eu falei assim, pera, por que não acontece? Talvez seja porque ou eu não estou sendo claro, ou talvez tenha alguma coisa invisível acontecendo. Até que eu fui lá, peguei, né, falei assim, deixa eu testar, né? Não vou fazer para todo mundo, deixa eu testar. Peguei o fulano, ciclano, que eu sabia que era influenciador nesse outro círculo. Sim. E eu passei todo, né, o beabá do que era as mudanças, transformação que a gente queria fazer, a inovação no crédito. E essa pessoa falou com o fulano, essa pessoa falou com mais 3, essa pessoa falou com mais X, isso se espalhou. Aí eu falei, cara, matou. E isso tem a ver com neurociência. A gente tem uma certa resistência, né, por isso da intolerância, né, olhando sobre outros aspectos, né, no mundo, né, de intolerância por N razões. Por quê? Porque é diferente. E também, com base na neurociência, explica também por que a gente tem isso. Isso tem a ver com o nosso passado, especialmente o nosso passado que vem de 100 mil anos, 200 mil anos de sobrevivência. Sim. Né? Então, assim, aquilo que é diferente, aquilo que eu estou olhando assim, rapidamente, instintivamente, praticamente, olha assim, parece um dente de sabre, eu preciso correr, senão eu vou ser comido. E isso até hoje a gente tem. Por isso que o pessoal fala muito do, né, a tua reação e resposta. Quando você tem aquela situação, né? A pessoa traz um presente para você e você não gostou e você faz aquela cara feia e fala, obrigado. Então, assim, a reação, né, que é o rosto ali, a emoção que você já transmitiu, é instintivo. Sim. Né? E aí força você, a neurociência, assim como outros aspectos, outras técnicas, eu vou chamar assim, força você a entender você mesmo e parar e pensar, né, o momento. Não simplesmente entrar no automático e vai decidindo as coisas, vai fazendo. Não, e você falou disso aí, eu lembrei, né, de começo de carreira e observo isso, o pessoal mais novo, né, dessa reação de colocar. Você falou assim, cara, quem que fez isso aqui? Alguma coisa errada? Se é uma pessoa com mais idade, falou, não, calma aí, vamos ver, vamos tentar resolver. Os mais novos falaram, não fui eu. Né? Não fui eu estou me tirando fora. Às vezes não é ele mesmo. Né? Eu só quero alguém para arrumar. Né? É verdade isso que você falou, esse instinto nosso e como a gente tem que... É um instinto de sobrevivência. O cara fala assim, pera, o cara está me culpando, será que eu vou ser penalizado? Aí a gente tem aquela famosa capacidade de conjecturar, né? A gente cria cenários, né? Cria 20, 30, 50 cenários e começa a sofrer com um cenário que nem aconteceu. Sim. Então, tudo isso um instante, milésimos de segundos. Aí a pessoa fala, não fui eu. Pera, foi você. Mas eu não estou te acusando. Né? Só quero ajuda para resolver. E a gente está falando isso, às vezes, para um erro bobo. Agora, imagina mudar uma cultura na empresa, está entrando uma área nova, mexer com um ponteiro diferente, né? Realmente. Fazendo um parênteses, o que ajuda bastante, né, em relação à neurociência é mais do que você saber o que fazer, mas como fazer. Sim. Porque a comunicação é a chave de você conseguir fazer uma persuasão, um engajamento de equipes, né, sobre alguma iniciativa, alguma mudança que queira fazer. Mas precisa usar a linguagem correta, né? A gente tem o hábito, né, de falar assim, eu falei já, o outro que não entendeu. Só que comunicação é aquilo que o outro entende. Sim. Dito isso, a gente tem que se adaptar e traduzir a essa forma, né, de comunicação, né? Exemplos típicos, assim, que eu lembro que um dos livros que eu li, fantásticos, né, sobre, falava assim, como é que você consegue convencer, estou chutando aqui, tá, um CFO, fala sobre resultados financeiros, né, melhoria de receita, diminuição de custo, é a linguajar dele. Você não vai chegar a esse mesmo papo, vai falar com um time de comercial, falar, olha, então, vamos diminuir os custos. Ele vai falar assim, não, você está de brincadeira comigo, né? Então, você pode falar assim, você pode ter melhores vendas e clientes que vão ficar muito mais tempo com a gente. É outra forma, que na consequência você vai ter os reflexos financeiros. Sim. Então, no final, é como você se comunica, como se você falasse em inglês, fala em espanhol, em japonês, mandarim, você se adapta a isso, né? E é o como. Então, a neurociência meio que te alerta a isso, né? Fala assim, pera, não é só porque você falou que as coisas vão acontecer, né? E aí só acontece quando a cultura é top-down, claro, de controle. Mas cada vez mais a gente está vendo, né, essa transformação acontecendo no planeta inteiro, né? De ser mais colaborativo, né? Ter
mais espaço, não comando e controle, né? Esperar que as coisas aconteçam só porque o presidente mandou, todo mundo sai fazendo, né? Ter organizações mais, no caso, mais maduras a respeito de ouvir, né? Ter essa inclusão, né? Até dá para dizer que essa é uma técnica que você pode aplicar no dia a dia da empresa para você trazer resultado. O exemplo que você trouxe do comercial é fantástico. Né? É você adaptar e é resultado na veia. Ela não fica só na teoria ou no relacionamento, entender mais. É resultado dentro da empresa, né? Sim. Eu acho essa forma de você transformar ela fantástica. E aí você falou, poxa, o presidente vai lá, pediu para fazer e todo mundo vai lá e faz. Mas geralmente quando as coisas vêm de cima, é top-down, pressão, vai fazer e acontecer. Como que a neurociência pode ajudar nisso? Acho que pode ajudar para todos os níveis, tá? Desde o presidente para baixo, assim como do baixo, né, bottom-up, né, em relação a esse conhecimento. Quando eu converso sobre isso com times de recursos humanos, gestão de pessoas, o pessoal adora. Mas é de fato difícil de fazer. Mas de um líder, até para a empresa, se depender só do CEO, né, do presidente, para fazer as coisas acontecerem, você cria um ambiente em que, na verdade, não tem uma continuidade. Né? E se esse presidente for embora? Como é que vai ser? Vai colocar outro que vai fazer a mesma coisa? Pode não funcionar. Ao passo que quando você começa a ajudar o presidente, por exemplo, nesse caso, ajudar a ter essa leitura, através da neurociência traz bastante, né, ser mais empático, né? Você começa a entender que comunicação precisa ser melhor trabalhada para, de fato, cascatear para todos os níveis e todo mundo olhar para o mesmo norte, né? Que essa é a estratégia da empresa, né? Então, estratégia de empresa não é porque só o presidente quer, não, existe uma estratégia por trás, né? Para ser aplicada. E muitas das vezes não acontece por conta disso. Às vezes a pessoa está falando bastante sobre esse assunto, a gente já deve ter vivido esse tipo de situação. Está falando bastante sobre estatística, sobre modelagem, etc. Sim. Aí você vai falar com outra pessoa, você já começa a falar já no 5º minuto e a outra pessoa nem entrou no jogo ainda, não está on board no assunto. Sim. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas já sabem, né? Ou a gente infere que as pessoas, né? Ou conjecturam que as pessoas saibam, né? E não necessariamente, a comunicação precisa ser trabalhada melhor, né? Eu sei que o pessoal ainda tem algumas empresas falando, poxa, então se não serve, então vou demitir, vou contratar outro para saber. Mas isso desgasta, né? Isso desgasta, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas demitir e contratar, às vezes gasta muito mais do que você treinar o público. Perfeito, né? Com certeza. Já tem até frases famosas, né? Melhor ter um cara treinado, etc., porque eu vou gastar muito menos do que ter que recontratar uma outra pessoa. É pior perder alguém que eu treinei do que não treinar ninguém. Exato. Então, assim, e aí, essa parte da neurociência também traz essa questão de treinamento. Treinamento no sentido de você aprimorar novos conhecimentos, treinar as pessoas, para poder ali, não só melhorar o teu conhecimento, né? Porque isso, pelo menos, do que as pessoas que conversam, eu acho que é fantástico, né? Eu falo assim, nossa, aprendi essa coisa nova. Agora eu já sei como funciona isso, agora eu entendi o impacto que pode acontecer, etc. A pessoa começa a ter ciência, né, consciência sobre as coisas, né? E segundo, ele vai ficar mais engajado, porque ele sabe o valor que ele tem na corporação, né? Então, eu vejo que funciona, seja para os colaboradores, né, de menor nível, né, na escala dentro da organização, como lá em cima. E quando você faz isso, né, pensando nesse engajamento do líder, as coisas começam a funcionar sem necessariamente o cara mandar, entendeu? Sim. Assim, simplesmente é isso, né? Estou simplificando, tá? Mas assim, esse é um dos pontos que eu faço sempre muita reflexão sobre como a neurociência pode ajudar a organização. Muitas vezes a gente delega para RH fazer isso, né? Sim. E não é, a gente pode ter isso, né? Eu nunca fui de RH. Não, eu acho que nem é o trabalho do RH isso. Não. Nem é. O trabalho dele é outro. É que nem quando a gente fala, gestão de pessoas. A gestão de pessoas, a pessoa fala assim, não, eu vou falar com pessoa de RH. Pera, quem faz gestão de pessoa de equipe é você. Você está na área A, você que vai ter que fazer. Exato. Né? Você não vai pedir para RH fazer, não. Você que está no dia a dia. Sim. Então, aprender técnicas de gestão de pessoas seria também aprender técnicas de neurociência para ser utilizado isso. Né? Aí você chegou no ponto que eu queria, porque eu sei
Eu sei muito, eu sei na pele qual que é a diferença de uma pessoa que estuda a neurociência, entende como é que ela funciona, entende qual que é o papel do gestor, né, e não do RH, né, em relação aos outros que não entendem, não coloca disso aí. E aí vem minha pergunta aqui no sentido, poxa, sempre existe alguma época que tem uma maior pressão na equipe, ou momentos de incerteza, tudo. Como você faz para manter todo mundo engajado e fazendo o máximo que pode? Acho que primeiro você cria um ambiente de confiança, né? E confiança, de fato, você não é só empático, mas você tem um nível de compaixão, né? Que existe uma diferença que se coloca nos materiais, pelo menos que eu estudei na neurociência. Empatia é você saber, né, ou pelo menos entender que o Matheus está passando por uma situação X. Agora, como isso atinge emocionalmente e na parte sentimental, é ter compaixão. Então, assim, você começa a entender mais do que a pessoa cortou o dedo, não, como se consigo entender também a dor que ela está sentindo. E fazer esse mergulho, esse é um dos fatores de conhecer, porque atrás de equipes tem pessoas, profissionais, né? Mas atrás das profissionais tem as pessoas, a vida deles, né? Então, quando você começa a entender mais o dia a dia da pessoa, você começa a entender quais são os pontos fortes e os pontos que precisam ser desenvolvidos ou precisam ter alguma ajuda, né? Então, eu tenho por esse hábito, a gente já trabalhou junto, de tentar entender um pouco mais, né? Não só do profissional puro, porque de alguma forma eu estou lá para ajudar, né? Então, e aí dentro desse contexto você cria um ambiente de confiança, né? De fato um senso de time, né? Que puxa, eu posso não estar olhando para aquele lado, mas alguém está olhando e vai me cobrir, né, para fazer isso acontecer. Não no sentido de batalha, tá? Que nem soldado e nada, mas assim, com quem contar. De fato, você pode ter aí apoio de outras pessoas. E mesmo um cenário bastante difícil, eu tenho sempre na minha cabeça, né? Sempre quando você se dedica, e isso eu tento passar para os times, sempre o melhor vai acontecer. Não é porque eu acho que assim, o mundo é de Cinderela, não. Manter um pensamento positivo, isso ajuda muito. Não é no sentido de se cegar. Mas quando você traz essa postura, isso contamina as pessoas que estão ao redor. Perfeito. Né? Então, isso ajuda, traz calma e aí traz com que as pessoas foquem de fato a resolver o problema que ali está. Né? Então, perfeito. E transparência. Né? E coerência também, né? Não adianta eu falar que faz e não faz, né? Falar que faz, a gente sabe muito bem, né? Com criança a gente vê isso em casa, né? Na educação dos filhos, né? Não adianta você falar, não faça isso, mas pera, você está fazendo? Há uma incoerência, né? Então tem que ter coerência. Isso ajuda a também trazer esse ambiente de segurança, de confiança, né? De segurança psicológica, no final das contas também. No final das contas é sempre isso. É sempre isso. É tentar dar previsibilidade, né? Porque é difícil a pessoa se engajar quando ela perde a previsibilidade do que vai acontecer. Sim. Então, cada vez mais o mundo tem inúmeras siglas, uma delas é VUCA, né? Assim, é um mundo muito volátil, incerto, né? Complexo e ambíguo, né? Que é a tradução do VUCA. Cada vez mais tem muita informação. A incerteza já faz parte, mas como você reage a ela, que é a parte importante. Então, trazer isso dentro do contexto, de trazer essa segurança psicológica, isso ajuda muito. Vejo isso muito em startups ou fintechs ou big techs, que criaram uma cultura organizacional de sucesso através disso, né? Porque uma segurança psicológica dentro de uma organização, por exemplo, fomenta muito a inovação. Do testar, né? Puxa, não tem razão, deixa eu ver se de fato isso é isso mesmo, né? Então, assim, poder ter essa liberdade, né? Então, criando isso, pode vir o que for, né? Que o time passa. Sim, é verdade. Voltando lá para o mercado de energia. O mercado de energia hoje lida bem com o risco ou ainda está muito no achismo? Porque, deixa eu colocar um pouco. O mercado financeiro, caraca, tem dado, tem informação, tem várias equipes, cientistas de dados, estatísticos, lá. É muito comum e sabe lidar muito bem com o risco. E agora na energia, é igual também? Não?
Eu acho que é um pouco da natureza humana, né? A gente tenta evitar riscos, né? Mas sem riscos a gente também não tem oportunidades, né? Verdade. Basicamente, situações difíceis, né? Ou crises, né? Como diz na linguagem, né, oriental, né? Que o kanji, né? O jeito que a gente chama no japonês, né? No chinês também tem, no mandarim. Que são, a palavra crise, ela tem duas grandes palavras que formam a palavra crise, né? Naquele desenho, tudo. Parece um desenho mesmo, de fato. Sim. Que ele fala de perigo e oportunidade. Assim, sempre que você tem alguma situação dessa, você tem como aproveitar, mas sempre com muita atenção, mas não evitar ter algum tipo de perigo, né? Então, risco faz parte de qualquer evolução, né? Dentro do setor que eu estou hoje, eu diria que assim, tem alguns riscos que eles ainda talvez não estão acostumados, né, ou a lidar, né, ou não estão preparados como outros setores que já talvez tenham passado por alguns mal bocados, aquelas empresas que nem existem também no setor mais, porque acabou aprendendo pela dor, né, não pelo amor. Mas sim, no setor, eu vejo que o setor de energia ainda tem alguns pontos de aprendizado ao longo do tempo em termos de maturidade de riscos, né? Gerenciamento. Porque o gerenciamento é importante falar, não é zerar, porque todo mundo quer ir para o extremo de falar assim, zero de risco. Zero de risco não tem negócio, em qualquer setor. Tá? A única certeza, o único que não tem risco é certeza que você vai morrer, o resto... Eu já vi alguns falando, não, eu faço isso, aquilo, o risco fica zero. Pera, então você está perdendo negócio. Tá então, muito. É saber lidar com o nível de... É que nem, tipo assim, fazendo um paralelismo, né? Gordura no nosso corpo. Você não vai ter zero. Sim. Você não precisa ter 50%, mas assim, você saber trabalhar num nível adequado em que não vai colapsar o corpo, é o mesmo raciocínio para gerenciamento de risco. Perfeito. Seja risco de inadimplência, risco de fraude, risco de todas as demais naturezas, né? Acho que esse é um ponto que no setor eu vejo que ainda precisa trabalhar, especialmente quando olha numa ótica mais de varejo, assim, né? Por uma questão de, voltando ao que eu comentei antes, é um setor que ele, por uma segurança, esse é um insumo super básico, há um cuidado grande de transformações. Ela é a transformação que acontece, mas não a 200 por hora. Ele tem uma velocidade, uma cadência diferente, né? Mas acontece. E isso, quando você olha na linha do tempo, você fala assim, não é uma questão de ser, é só quando. Né? Vejo isso um pouco mais de perto, né? Na parte de crédito, por exemplo, eu vejo isso, né? Na parte de riscos operacionais, né? Então, a exemplo aqui, não criticando uma empresa ou outra, né? Não é por esse sentido, mas como é que é o plano de resolução quando você tem um apagão aqui, né? Como é que funciona? Muitas medidas, e aqui, dizendo que de maneira muito tranquila, foram feitas, mas talvez alguns planos de contingência nesse sentido precisou ser, na verdade, construído. Perfeito. Após o problema. De novo, após a dor sempre, né? A dor é sempre a que faz mudar a chave para aquele risco que você não estava vendo, né? Ela é sempre, não tem jeito. O problema é que que eu acho que é o grande problema do risco operacional das empresas. As empresas olharem e terem uma área de risco operacional. Sim. Porque enquanto não tem o problema, ninguém dá valor para aquilo, né? Sim. Até você ter. E aí você pode ter um problema muito grave, né? Nas empresas você não cuidou, não olhou para isso. E o importante também, aí do lado de gerenciamento de riscos nessas empresas ou em outros setores também, é ter o cuidado de colocar não um mundo de uma certa maneira, talvez não seja a palavra certa, mas é o que eu achei agora, o lado mais negativo do risco, né? Porque o pessoal fala, não, risco, então tá, se eu vou perder tanto de dinheiro, como é que eu perco menos? Mas tem sempre um lado positivo do gerenciamento de risco, que é o quanto de resultado a mais, especialmente mais receita, por exemplo, mais negócio, pode se fazer, né? Perfeito. Porque daí, voltando também à neurociência, a gente tem uma certa repulsa a perigos, né? Então, de novo, o dente sabre, 200 mil anos atrás, é o mesmo que acontece no dia a dia, nosso gerenciamento de risco. Por isso que isso também me ajudou na parte da carreira. Eu falei assim, gerenciamento de risco eu tenho que saber como falar, né? Não o que mais, o que está óbvio.
né? Já que eu já sei que a tendência é ter um viés de que tudo que é perigoso tem que ser eliminado, né? Como traduzir isso de uma maneira em que as pessoas que a gente se relaciona na empresa, elas não olham e falam assim, putz, engaveta esse negócio, né? Como é que enxerga valor nisso, né? Não só um receio e medo, né, a respeito disso. E aí fica a grande dificuldade, né? Porque tudo acaba sendo ROI, né? Como você transformar isso no ROI na empresa, né? No ROI do negócio. Ô, John, hoje a gente vê o mundo mudando de uma forma cada vez mais rápida, né? Cara, se a gente achar assim, há 3 anos atrás a gente achava que o mundo já estava mudando muito rápido, o último ano com a inteligência artificial generativa, então, mudou absurdamente mais. E é uma coisa que eu tento trazer um pouco para a discussão, porque o mundo hoje ele discute, aliás, há muitos anos ele discute, uma vez por ano, tem uma grande conferência lá na Arábia que discute, cara, o que está indo, né? Para onde a gente está indo, o que a gente precisa trabalhar para resolver tal problema que a tecnologia está criando, que a mudança climática está criando e assim por diante. E isso se discute muito no mundo inteiro. No Brasil eu não vejo tanto. Não dá para a gente entrar nesse nível aqui. Mas hoje, para você, qual é o tipo de pessoa que vai, vai prosperar no trabalho? Quais são as características dela que as pessoas precisam olhar e enxergar? E depois o contrário, qual que é aquela que, se você for por aqui... acho que um acaba sendo o oposto do outro, né, praticamente. Sim. Mas assim, no passado nosso, né, ainda mais uma época mais de sobrevivência, né, que a gente vivia, o cara tem que ser resiliente. É assim, toma uma pressão, etc, e consegue superar ali, né? Eu acho que assim, olhando uma ótica diferente dessa característica, né, dessa qualidade da pessoa, eu acho que um profissional que pode se dar muito bem ao longo do tempo, isso para mim é contínuo, é estar aberto de fato e aceitar a imperfeição. Alguns falam sobre vulnerabilidade, né? Se abrir, né? De alguma forma e de uma maneira muito tranquila, cara, não tenho a razão de tudo, eu sei que posso estudar e posso melhorar. E ter essa capacidade de sempre aprender, sim, com os erros, mas buscar novos conhecimentos, né? Então, assim, porque, de novo, voltando àquele ponto, eu tenho certeza que aquela é a solução, eu tenho certeza que aquele é o caminho. Mas entender melhor o problema, né, e ter a humildade de falar, puxa, cara, eu não sei de tudo, mas deixa eu entender mais, diagnosticar mais o problema, isso pode ajudar bastante e trazer, de fato, algo que seja menos complexo, porque a gente tenta muitas vezes criar soluções muito robustas, né? Não precisa disso, algumas coisas que podem fasear, né? Então, acho que também um controle emocional, eu acho isso fundamental, né? Que se fala muito, né, pelo menos desse tema, pelo menos nas últimas 2, 3 décadas, né? Parte disso é a neurociência, estuda, né? Acaba sendo um dos objetos de estudo, né? Essa parte do quociente emocional, porque é um complemento do quociente de inteligência, né? Sim. Então, por isso que muitas vezes, né, até um dos módulos que eu fiz do curso que eu venho fazendo lá, tem o Daniel Goleman, que ele fala assim, num dos pontos, algumas provocações, né? Por que você vê algumas pessoas que o quociente de inteligência, tecnicamente, sobre aquele tema, o cara domina, mas ele não chega no topo de uma empresa? E o cara que tem um quociente emocional gigantesco, técnico, male-male, e o cara sobe, você fala, acho que você já deve ter deparado, né? Muito. Eu me deparei. Falei assim, cara, como é que aquela pessoa... E eu, ao longo do tempo, hoje eu entendo melhor do porquê que as pessoas, quando falam assim, por que ele, fulano e tal, é CEO, etc. O cara não entende nada do tema que está falando, mas ele consegue fazer desse uso de quociente emocional, dessa leitura, né, que pode até ser intuitiva, né, de empatia, de engajamento, etc., e consegue chegar naquele nível. Você fala, tem alguma coisa errada em mim, né?
Então, para mim, esse lado do quociente emocional, eu acho que vai ajudar muito, cada vez mais nas organizações. Né? Perfeito. Até aí um ponto que você entrou que, cara, até hoje é a primeira pessoa que entrou nesse ponto aí. Agora, para te provocar um pouquinho, para finalizar, qual é a pergunta que você deixaria para os líderes hoje nas empresas? As empresas... acho que eu faria duas, tá? Uma é no sentido de fazer um mergulho para se conhecer. Porque na hora que se conhece, me entendo eu, e é óbvio, através dos estudos que eu já fiz e venho fazendo, você consegue entender melhor os teus times. Então, assim, dentro de uma organização, né, uma empresa, ela é formada de pessoas, né? Então, assim, para um líder eu ia muito nesse lado. E isso tem muito a ver também com conhecimento emocional, né? De quociente emocional nesse lado, né? Então, desenvolver. O outro tá experimentando, tá tentando, até para, de novo, inovar, né? De fato. Perfeito. Porque, assim, e, de novo, inovação não precisa ser algo disruptivo. Inovação é alguma coisa diferente, né? Ser melhor, né? A cada dia sobre esse aspecto, né? 1% o pessoal fala, né? Eu vi vários lugares falando, não, 1% melhor, 1% melhor. 1% melhor que você faz aquilo, porque isso para mim é uma inovação também, né? Você fazer uma coisa melhor do que o dia anterior, 1%, né? Sim. E se você faz isso nos 365 dias, você faz, acho que 37, quase 40 vezes melhor daquilo que você fazia antes. 1% todo dia. Um negócio muito louco. Perfeito. John, cara, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Muito bom. Adorei. Principalmente a parte da neurociência, que para mim ficou muito claro, né? Liderança, a gente conquista com as pessoas, né? Não é na imposição, né? Na empatia, é tratando como ser humano, né? Com consciência das coisas, sim. Cara, fantástico. E trazer o tema energia também, que é novo para todo mundo, muito bom. Cara, muito bom. Muito obrigado mesmo, João. Valeu mesmo. Obrigado tudo pela de bom. Oportunidade. Valeu, gente. Brigadão. E, dá o joinha no canal, segue o canal e vamos distribuir, passar para aquelas pessoas que você acha que vai gostar do tema, não só desse, mas dos outros que a gente já colocou. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.